Oi, gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mônica Suculentas e Companhia. Espero que todos estejam muito bem e hoje eu vou passar para vocês a minha experiência no cultivo das plantas suculentas em mini vasos. Quais os cuidados que eu tenho com esses mini vasos em relação a tudo que uma planta precisa. E já te convido para deixar um curtir, gostando deste tema, deste conteúdo. Se inscrever no canal também para poder receber os próximos vídeos. Bora lá? Aqui no vasinho, modelo regador, mini. Todos eles cabem na palma da mão. É bem fofinho. Primeira dica que eu acho fundamental, acho que talvez a mais importante, quando você quer cultivar suculentas em mini vasos, é você escolher gêneros e espécies de porte pequeno, de porte médio. A Lanchoy, um milis, ela fica grande, tá? Então eu coloquei esta muda faz pouco tempo, é pequena ainda, mas eu coloquei como experimento, tá? Isso aqui pra gente ver se de fato, por ela alcançar um porte grande, se ela vai conseguir aqui se manter menorzinha. Eu já cultivo plantinhas em vasos, em mini vasos há muito tempo e tenho vários recém-plantados que eu fiz há pouco tempo também. Então, essa é a primeira dica, escolher espécies de porte pequeno a médio. Vai depender também aí, né, da boca, o diâmetro do seu vasinho. Neste vaso, por exemplo, também é mini, de um cachorrinho. Eu utilizei o cedo clavato, que é uma planta de porte pequeno. Considero até mini suculenta, mini rosetas. Tá? Ela vai alongando o caule ao longo do cultivo. Então, dá para você montar arranjos mistos, né? Com mais de uma espécie também. Porém, atenção ao tamanho da planta que você vai escolher. Porque, às vezes, as pessoas podem se enganar. Vendas de mini suculentas, por exemplo. Eu também vendo mini suculentas. Mas mini suculentas, no pote 6, elas são mini suculentas. Mas essas do pote 6, elas podem virar um pote 11 ao longo do cultivo. Você vai trocando o vaso e ela vai aumentando, crescendo, inclusive ficando gigantes. Então, não pode ir atrás da muda como mini suculentas apenas. Veja o gênero, a espécie. Então, além aqui do cedo clavado, tenho também a Crassula expansa fragilis, que é muito delicada. Olha a floração, tá sempre florida. Linda, também de muito fácil cultivo. Os meus mini vasos aqui na área externa recebem sol filtrado, um período, e um outro período sol direto, principalmente o da manhã. Conforme o sol vai mudando a posição ao meio-dia, então elas não recebem mais direto. Então também é um outro cuidado, não é? Aí é um cuidado para qualquer planta suculenta, dar quantidade de sol que elas precisam. Esse tá muito fofinho, né, gente? E o clavato está super estressado, bordinhas cor-de-rosa. Esse gatinho muito fofo, com esta lindinha de cor lilás, porém essa eu vou ficar devendo a identificação, tá? Não consegui encontrar ainda. Inclusive, se alguém souber, agradeço se deixar aí nos comentários. Então, gente, a segunda dica é furo em todos os seus vasos. Alguns você compra já com furo, né? Vasinhos. Outros são cachepôs em modelos de bichinhos e outros mais, mas que vem sem furo. Você precisa fazer esse furo. Seja usando aquela técnica do martelo, prego e colocando no balde d'água, cobrindo e fazendo assim, que é como eu faço, ou também com a furadeira, tá? Então, furo no vaso é a segunda dica importante para você manter uma boa drenagem no seu vaso.
E falando em drenagem, pode colocar um carvãozinho, uma leve camada, porque a planta já vai ter pouco espaço para crescer mesmo, né? Mesmo sendo plantas de pequeno porte, pode colocar pedrinhas no fundo, um carvãozinho, mas uma camada bem fininha. O carvão é bacana porque ele é antifúngico, não é? Então, use carvão ou pedrinhas, só não dá para colocar a argila expandida, porque elas são grandonas. A não ser, existem umas que são mini. O tamanho dessas pedrinhas assim, aí pode ser. Tem a caqueira também, não é? De telha. E forrar com uma mantinha, qualquer objeto que essa água consiga passar pelo furinho e sair após a rega. Todo o excesso. Tá bem fofinho. Olha este que bem colorido que tá, uma corujinha vermelha, quase pink. Muito fofo esse olhinho dela, não é? Tem essa vantagem, né? Quando a gente cultiva em mini vasos, vasinhos fofos como esse, ou mesmo que não seja de bichinho, você tem a oportunidade de cultivar em pequenos espaços. Então, aí não é uma dica, é apenas uma sugestão para quem está querendo iniciar o cultivo de plantas suculentas que não tem muito espaço. Às vezes só tem uma prateleirinha lá, um cantinho, onde bate sol algumas horas do dia. Então, tá aí uma boa oportunidade. Aqui neste vasinho, eu tenho a Echeveria elegans. Ela é uma fofa, ela é muito prolífera. A planta, ela vai, mesmo sendo de pequeno porte, ao longo do cultivo, ao passar do tempo, se ela é muito prolífera, ela vai brotar ou no pezinho do caule ou ao longo do caule, como alguns exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nesse caso, era pequena, foi crescendo. Se ela está saudável com os filhotes, deixa ela no vasinho, ela vai continuar saudável, ótimo. Mas aí a gente entra na terceira dica, que é a manutenção ao longo do cultivo. Por exemplo, 1 ano e meio a 2 anos, normalmente esse vaso vai encher, ou aquela plantinha que você não sabia o nome, cresceu tanto porque você não sabia que ela era uma espécie que crescia demais. Então pode ser que você tenha que tirar até antes de 1 ano, né? Trocar por uma outra espécie, que aí você já vai saber se é de pequeno porte, se vai combinar com o tamanho do seu vaso, que tamanho que você quer naquele vasinho. Você também pode colocar suculentas como echeverias, mas que não são das gigantes, né? E que brotam muito também. Essa é uma espécie que vai brotar bastante, fazer em toda a borda aí do caule, se Deus quiser, porque ela é muito prolífera. Esta também é uma outra, que é a base full, nesse menininho aqui de paletózinho fofo. Essa também é muito prolífera, muito. E a coloração que ela fica é uma fofa, né? Tá parecendo uma coroa aqui na cabecinha do menino. Ela é linda, eu tenho ela aqui, olha, para vocês terem uma ideia do quanto ela é prolífera. Olha isso aqui, como ela brota, tá? Mas nem por isso eu deixo de colocar uma planta que brota bastante, tá? Vamos cuidando até a plantinha pedir socorro, né? Não estiver mais aguentando no vaso. Mas isso vai durar aí 1 ano, 1 ano e meio, pode ser que menos. Dica de uma planta que é possível você cultivar em mini vaso, além do cedo clavato, a crassula expansa, que você coloca um detalhezinho, é esta Echeveria minibelle. Tanto essa quanto a variegata, elas têm esse formato de arvoretinha e você consegue cultivar em pequenos vasos, tanto quanto vasos maiores. Conforme ela vai crescendo, vai trocando. Temos aqui uma quarta dica, que é limitar o espaço dessa planta. Ela cresceu tanto, formou tanta raiz, que ela não absorve mais água, ela não absorve mais adubo. O adubo já foi,
Então, tira ela do vaso, troca o substrato, faz a poda dessa raiz, põe o substrato novo e então você volta ela para este vasinho e ela vai continuar aí por mais, no mínimo 6 meses. As minhas duram aqui 1 ano, 1 ano e meio. Eu vou deixando até o limite delas. Então, uma dica bem valiosa é voltar no mesmo vaso, porém, trocando o substrato e retirando o excedente de raízes. Então, ela vai começar a produzir novas raízes, né, até se firmar de novo aqui, para então começar novamente as brotações. Próxima dica, além de mostrar essa fofa dessa menininha, é também mostrar para vocês essa espécie, que é um pachifilo, é o Blue Bean, forma colônia, mas é uma planta de porte pequeno. É uma mini suculenta no seu tamanho, no seu porte, né? Então é uma espécie que você pode comprar e mesmo, olha, tá cheinho esse vaso, eu não preciso tirar ele agora. As plantas estão bem, tá brotando, tá saudável, não está desidratando, substrato tá bom, já está adubado. Então daqui 6 meses, 1 ano, eu vou observando e vou vendo se ela precisa de manutenção, que é uma outra manutenção que você pode fazer, além de voltar a planta. Quando você troca o substrato, é você dividir a touceirinha. Tira um pouco das mudas, monta um outro vaso cheio e mantém algumas no mesmo vaso. Esta é uma dica também bem bacana. Vamos ver então mais uma espécie. Olha que lindinho, mini vaso fofo. Esse aqui é o Pachyphyllum Angelfinger, muito fofo. Olha aqui, você pode também encontrar uma muda desse tamanho e colocar num vaso um pouco maior que esse, não é? Aqui a muda ela está pequena, mas até ela crescer eu vou admirar, eu vou apreciar ela neste vasinho lindo, não é? Não precisa só ter carinha de bichinho, de menininha. Então, dá pra gente usar muitos vasinhos. Até mesmo vaso de plástico você pode pintar e ter aí sua coleção com mini vasos. Essa aqui já é uma outra, é uma menina, uma mocinha já, uma namoradeira, com a Portulacaria afra variegata. Então, também dá para usar plantas que ficam mais compridas, como eu mostrei a mini belly, que vira uma arvoretinha, tanto quanto essa aqui. Né? Então, vai do gosto, vai das mudinhas que você tem, pode colocá-la pequena e depois deixar ela crescer. Essa é uma boa, porque você pode fazer a poda e ela continua por muito tempo. É só trocar o substrato na hora certa e fazer a poda da raiz se for necessário. A próxima dica é o substrato que você vai usar para a sua plantinha. É o mesmo que você vai usar para as outras espécies de suculenta que você tiver, sendo bem drenável, aerado. Então, você vai usar elementos aqui que vai compor e vai ajudar na drenagem da rega das suas plantas. Eu tenho aqui no canal também, quem quiser dar uma olhadinha no meu substrato, quais os elementos que eu uso para favorecer essa drenagem. Se eu lembrar, eu deixo aqui na descrição o link do vídeo, tá bom? Na dica número 7, vou falar para vocês sobre a rega, que é igualmente qualquer outro tipo de vaso que você tenha, grande, pequeno, barro, plástico, não importa. Você faz a rega sempre que o substrato estiver seco. Porém, quando o vaso é muito pititico, assim, olha, não é? Aí a sua rega pode ser, se você já faz rega com mangueira, continua fazendo com a mangueira. Se faz com
com regador, biquinho também, tranquilo. Aí a forma de rega você que escolhe, mas também pode ser feita uma rega de imersão. Você pega uma vasilha, um pote, um balde, seja o que for, pelo tamanho do vaso pequeno, um pote pequeno já dá, coloca a água e submerge ele. Com isso, a água vai entrar, o substrato vai chupar toda essa água e aí você garante uma excelente rega para sua planta. E aí, neste momento, você já pode fazer o tratamento com o inseticida misturando na água, tá bom? Seja ele qual for. Terra de atomácia, seja ele químico, já pode também fazer essa prevenção. Eu tenho mais uma menininha com Graptopétalo Ellen. Também tá bem bonitinha. E a planta também, essa planta é uma fofa, né? Ela é cor de rosinha, então combinou com a cor do cabelo da menina. Não é? Tem muito vasinho lindos, fofinhos, né? Mas como eu disse, nem sempre a gente consegue ter acesso a esses modelinhos de vaso. Então você pode pintar o seu vasinho na cor que você preferir. Todos de uma cor só, ou cada um de uma cor, combinando com a planta. E aqui eu tenho outros também. Essa tartaruguinha, essa é bem mini, com uma echeveria. Quem mais que eu tenho aqui? Ai, olha essa raposinha que fofa. O cedo crepúsculo. Ela é bem fofinha. E a planta também, ela forma arvoretinha, olha. Muito linda. Também é uma planta que você pode cultivar, olha, num vaso bem grande. E ter uma tosserona dela. Esse cedo aqui é maravilhoso, super resistente, super fácil de cultivar. Mais um modelinho, esse é em formato de coração. Aqui eu coloquei essa echeveria, que é uma agavoide monstone. Tem aqui a zesta, essas duas rosetinhas pequenas, ainda são bebês. Tem o cedo versadense, que é esse bem vermelhinho. Aqui eu coloquei algumas mudinhas de querência. Aqui mais querência e aqui mais versadense. E pedrinhas para dar um acabamento no seu vaso, que também fica bem charmoso e bem ornamental. Olha esse gatinho, que lindo, gente. Que Echeveria Tencoaqua Blanca, né? Também forma arvoretinhas mini e combina com vaso mini também, né? A gente consegue colocar vários tipos, várias espécies de planta em diferentes tipos de vasinhos. E você também pode cultivar cactos nesses vasinhos pequenos. É o mesmo cuidado como qualquer outra suculenta. Esse aqui é um Gimnocalício, ele é variegata. Aqui eu tenho um outro cachorrinho. Aqui eu coloquei Echeveria Tinkerbell. Esse eu fiz pouco tempo, mas a planta já está estressando, já está ficando mais compacta, se fechando. Veio da estufa para cá, então fiz adaptação, tudo certinho, tudo igual qualquer outra planta, tem que ser adaptada também. Neste aqui, um bichinho mais fofo, que lindo, rosa, coloquei o cedo Joyce variegata, que fica cor de rosa. Brota muito bem uma planta, olha que coisinha mais fofa, gente. Essa espécie pode cultivar em qualquer tamanho de vaso, no mini vaso tá dando tudo certinho. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se tiver dúvidas, deixem nos comentários. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.